Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estamos aí de volta aí, meus amados irmãos, com mais um tema de um estudo aí. O tema desse estudo é: perdi tudo dando meu dízimo. Perdi tudo dando meu dízimo. Estava aí essa semana aí conversando com uma irmã aí, e não vou revelar o nome dela, não me permitiu para isso, né? As pessoas às vezes ficam acanhadas, né? Então, eu estava conversando com essa irmã do sistema religioso. E eu estava conversando sobre o dízimo com ela. E ela falou: irmão André, o senhor está certo sim. Mostrei ali na Bíblia, mostrando ali que o dízimo era um mandamento para os judeus, né? Mais corretamente, era para os israelitas, né? E era para eles pagarem seus dízimos para os sacerdotes levitas, né? E ela entendeu, ela falou: realmente o senhor está certo, irmão André, eu perdi muito dinheiro dando meus dízimos. Perdi muito dinheiro, passei muito aperto, deixei de tirar, muitas vezes tirei dinheiro de casa, né, para dar na igreja, muitas vezes pedi emprestado, muitas vezes deixei de fazer, né, uma coisa que era mais importante, pagar uma conta, comprar alguma coisa para os meus filhos, para dar o dízimo, porque o pastor falou que era um mandamento obrigatório. Quem não dava o dízimo estava roubando a Deus. Quem não dava o dízimo não recebia bênçãos na sua vida. Quem não dava o dízimo, né? O gafanhoto, que eles chamam de devorador, né? No meio evangélico aí, né? Eles chamam de diabo. Entra na casa e devora os bens, né? Minga os alimentos, diminui o dinheiro e portas fecha, perdes emprego, e esse tal de devorador, que eles chamam de diabo, pinta e borda na vida da pessoa. Assim, segundo os pastores do sistema religioso, né? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala disso. Esse devorador, ou em algumas traduções bíblicas, fala propriamente gafanhotos, o dízimo era plantação. E quando o povo estava em desobediência, em transgressão com Deus, Deus mandava o gafanhoto para devorar as plantações deles, devorar as sementes deles, entendeu? E eu explicando isso para essa abençoada, ela entendeu isso. Glória a Deus por isso, né? E esse estudo aqui é a respeito disso. Todas as vezes que eu venho aqui e falar aqui sobre o dízimo, sou criticado. Sou criticado. E por que sou criticado? Porque esses conhecedores da palavra, que se dizem doutores da palavra, eles escondem de vocês isso que eu expliquei para essa irmã. Que vocês são cristãos, não têm nenhuma obrigação de pagar seus dízimos. Eles não explicam isso para vocês. Amém? Eles não gostam de mim simplesmente por eu revelar estas coisas ao público para que vocês abram os seus olhos. Os pastores estão se enriquecendo cada vez mais, suas igrejas estão crescendo cada vez mais, né? E o povo cada vez mais pobre. O governo já tira um pouco, os pastores já tiram mais um pouco, coitado do povo. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Isso Cristo falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira. Libertará da falácia religiosa que eles ensinam dia após dia para os irmãos aí, os nossos irmãos que estão lá no sistema religioso. Amém? Então, abençoados, é sobre esse assunto aqui.
Dízimo não é um mandamento obrigatório. Amém? Os seus pastores não podem cobrar dízimo de vocês. Os seus pastores não têm ordenança bíblica para cobrar dízimo de vocês. Não foi dado aos seus pastores a ordenança de Deus para cobrar os seus dízimos. Mas, irmão André, quem tinha essa ordenança para cobrar o dízimo? O que diz é bíblico. É bíblico. A Bíblia fala sobre isso. É bíblico, sim. É falado na Bíblia. O povo dava dízimo. Mas que povo que dava dízimo? Era ordenado para quem? Para católico, para evangélico? Não, vamos ver aqui no livro de Hebreus, para a gente ver para quem que era o dízimo. Hebreus 7,5, ele diz: ora, os que dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos esses descendidos de Abraão. Então está dizendo aqui que quem tinha a ordem, quem tinha a ordenância para cobrar o dízimo do povo, era os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Os filhos de Levi eram uma tribo de sacerdotes. Tinha o sumo sacerdote, que era o chefe, os sacerdotes e os trabalhadores do templo, que chamava levitas. Amém? Então, esses sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles tinham a obrigação de cobrar o dízimo do povo. A Bíblia diz, isto é, dos seus irmãos. Que irmãos são esses? Que irmãos estão falando aqui? Será os irmãos evangélicos? Será os irmãos católicos? Quais são os irmãos que estão falando aqui? Amém? Os irmãos se referem a todos os filhos de Israel. Israel, que tinha o nome de Jacó, teve 12 filhos, então, por sua vez, 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma tribo era de levitas. Uma tribo foi escolhida por Deus para lidar o sacerdócio. O primeiro sumo sacerdote era o chefe. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Né? Os sacerdotes foram seus filhos. Como Arão morreu, um de seus filhos assumiu, né, como sumo sacerdote. Então, esses irmãos eram outras tribos. Os outros irmãos, eram 12 tribos. Uma tribo de Levi, que era a tribo de sacerdotes. Essa tribo tinha a ordenança, por ser tribo de sacerdotes, de cobrar o dízimo dos irmãos, isto é, dos outros povos. Amém? Então, abençoados, Números 18, 24, nos esclarece também dizendo, Números 18, 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, quem dava o dízimo? Os filhos de Israel, as outras tribos. Amém? As outras tribos davam dízimo aos levitas, a tribo de Levi. Porque o dízimo dos filhos de Israel não está falando o dízimo dos católicos, não está falando o dízimo dos evangélicos, está falando o dízimo dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta. Esses, o Senhor falando, eu dei por herança aos levitas. Esses dízimos Deus deu por herança aos levitas.
Vou pagar o dízimo porque o dízimo é de Deus. Não, o dízimo não é de Deus, nunca foi de Deus. Era para os levitas. Deus diz que eu dei por herança aos levitas. Uma vez que você dá uma coisa para alguém, não é seu mais, é da pessoa. Amém? Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta desses sacrifícios, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Eles não tiveram terras para plantar, não tiveram terras para criar animais. Eles tinham que sobreviver. Como eles sobreviveriam? Sem ter um animal para criar lá, para matar, para comer, sem ter uma terra ali para plantar, para criar suas hortas, seus pomares. Eles tinham que sobreviver. Como que eles iam sobreviver? Deus é um Deus justo. É um Deus justo. E faz tudo certo. Quem complica é o homem. Deus é justo e faz tudo certo. E por que Deus é justo e faz tudo certo? Porque ele deu aos levitas os dízimos, né? Aos levitas, ao sumo sacerdote, ao sacerdote. Ele deu os dízimos para que eles se alimentassem. Amém? Os animais, eles levavam para fazer o ritual de sangue, a aspersão dos pecados do povo, deles e do povo. A sobra dessas carnes, eles comiam, eles dividiam entre os sacerdotes, o sumo sacerdote dividia entre os sacerdotes, entre os levitas, que era trabalhador do templo. Amém? E o dízimo dos dízimos, quer ver, dízimo das dízimas, que a Bíblia diz, porque os levitas também davam seus dízimos. Recebia o dízimo do povo, tirava 10% dos dízimos que recebiam, davam os seus dízimos, amém? Que não era dinheiro, era alimentos do pomar, da horta, dos animais. Eles também davam para viúvas, para os órfãos, já expliquei várias vezes sobre isso. Eles estavam em um período de guerra, muitos homens morriam, muitas mulheres ficavam viúvas, muitas crianças ficavam órfãos. Então, era obrigação dos sumos sacerdotes e do sacerdote e dos levitas alimentar as viúvas, os órfãos, também estrangeiros que se convertiam e passavam a viver no meio deles. Esses estrangeiros também não poderiam ter herança, não poderiam ter terra, né? No meio deles, nem Israel. Mas os dízimos, a dízima dos dízimos eram para alimentar viúvas, órfãos e os estrangeiros que estavam aliados no meio deles. Esses dízimos eram para os levitas. E os levitas tinham que pegar esses dízimos e fazer esse trabalho que foi ordenado por Deus. De se alimentar a viúva, alimentar o órfão, alimentar o estrangeiro. Por isso que eu digo que Deus é justo. Ele criou essa lei do dízimo por justiça. E Números 18, 21, 23 diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam na tenda do encontro. Até então não tinha o templo, então era a tenda do encontro. Depois que o templo foi construído, continuaram fazendo o mesmo trabalho, mas no templo. É o mesmo trabalho. Fala tenda de encontro porque nessa época ainda não existia o templo. Então, Deus era justo.
Melhor do que muitos empregadores por aí. Muitos trabalham e não recebem o que é justo. Muitos trabalham e nem recebem. Você vê como é que Deus é tão justo que ele deu esses dízimos pelo trabalho dos sumos sacerdotes, dos levitas, para que eles pudessem receber esses alimentos como salário, fazia ali, praticava ali os dogmas deles, né? Que era a aspersão dos animais, né? Para sacrifício dos pecados deles e do povo, e também o que sobrava, eles se alimentavam. O sumo sacerdote se alimentava, os sacerdotes se alimentavam, os levitas se alimentavam, e ainda Deus ordenou ainda mais. Dê também para as viúvas que os maridos morreram na guerra, na causa de Israel. Dê também para os filhos órfãos que perderam os pais. Dê também para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Então Deus é justiça. Deus é justo. E o mais barato disso tudo aqui, é que muitos pregadores do sistema religioso, muitos pregadores já estão se rendendo a essa verdade. Um deles é um pastor conhecido aí na internet, chamado Daniel Mastral. E vamos ver o que ele aprendeu sobre o dízimo. Ele vai falar aqui o que ele aprendeu sobre o dízimo. Preste atenção aí, abençoados. Preste atenção. A exortação de Malaquias é para Israel, falando que eles estavam deixando de dar o dízimo para a tribo de Levi. Jesus, ele quebrou o paradigma. Ele é o leão da tribo de Judá, não é Levi. Né? Jesus era sustentado por mulheres que davam ofertas voluntárias para ele, não davam dízimo. Você não vai ver Jesus dando dízimo e nem Jesus recebendo dízimo. Você não vai ver Paulo recebendo dízimo das comunidades, ele recebeu ofertas voluntárias. Então, quando usa Mateus 23, né, e Jesus cita o dízimo, primeiro que é uma exortação. Né, ali é Velho Testamento, está na lei ainda. Né, o Novo Testamento, a Nova Aliança, começa com Jesus na cruz. Né, ele acaba dizendo, olha, está consumado, o véu do templo se rasga, começa a nova aliança. Na nova aliança não tem dízimo. Viu? Na nova aliança não tem dízimo. E ele está corretíssimo. Apesar de ele ainda estar no sistema religioso, mas ele já começou a enxergar. Você vê, já começou a enxergar a parte do dízimo, daqui a pouquinho ele começa a enxergar outras coisas. Amém? Ele está corretíssimo. No novo pacto, todas as oblações religiosas, levítica, né, perderam seu valor. Porque mudou o sacerdócio. Quando se muda o sacerdócio, muda-se a lei. Mas muitos fundamentalistas, fariseus, né, já me disseram, Jesus mandou os fariseus pagar os dízimos. Registrado lá em Mateus 23. Vamos ver o que está escrito aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha como é que Jesus era. Jesus era incisivo. Com ele não tinha meia palavra, não. Ele não ficava em cima do muro. Ele já descia para o lado do inimigo e já apontava o dedo. Hipócritas! Vocês dão o dízimo do hortelã, do ento, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, usando essa palavra aqui, os pastores dizem que Jesus ordenou o dízimo, porque ele diz, vocês devem praticar essas coisas, vocês devem praticar a paga do dízimo, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então o irmão falou, Jesus não mandou eles pagar o dízimo? Eu respondi, sim, mandou. Então por que? Aí ele refutou e disse, então por que vocês, pregadores
da graça de Deus são contra, né, os pastores que cobram dízimos e ofertas. É simples, meu irmão. É muito simples. O homem, Jesus, o Yahshua, homem, carne e sangue, estava na terra ali, carne e sangue, estava na terra como homem ainda. Amém? E como ele estava ali ainda, né, como homem, ainda não tinha morrido no madeiro, amém? A lei permanecia. Amém? A lei permanecia. Ele ainda estava no cumprimento da lei. Ele veio para cumprir a lei. Amém? Ele veio para cumprir a lei. Ele estava ainda cumprindo a lei. A lei ainda estava em vigor. Mesmo ela tinha espiritualmente terminado em João Batista, que ela terminou em João Batista espiritualmente, testamentariamente. Mas a lei física ainda continuava, vigorava, porque o templo lá ainda estava erguido. Enquanto o templo estava erguido, os judeus continuaram praticando as suas normas, as suas leis, os seus mandamentos. Então Jesus não poderia tirar isso deles. Jesus estava para cumprir a lei. Então ele falou: vocês continuam cumprindo essa lei aí, continuam pagando dízimo. Mas não esquece aí das outras coisas também. Não esquece do amor, não esquece da justiça, misericórdia, fidelidade. Eles ainda estavam vivendo no regime da lei. E Jesus, homem, estava no regime da lei. Estava vivendo naquele tempo do regime da lei. Quando Jesus, homem, foi no madeiro, né, e morreu fisicamente, ele disse: está consumado? Está consumado o quê? Tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que ele viria fazer, cumprir a lei. Então, lá no madeiro ele diz: está consumado, está consumado. Ali, a lei foi revogada. 3 anos depois, ele, em espírito, ele encontrou com Paulo de Tarso na estrada de Damasco. E toda essa história está na Bíblia. Ali Paulo de Tarso encontrou com ele na estrada de Damasco. Ele deu para Paulo de Tarso o seu evangelho, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho do Cristo. Porque se ele era homem ainda, ele não poderia dar evangelho, porque o evangelho, um testamento no evangelho chamado testamento, um testamento só é válido na morte do testador. Quando ele morreu no madeiro, 3 anos depois, no ano 36, já estava morto, já poderia ser válido o seu testamento. Ele deu a Paulo de Tarso o testamento dele, que era o evangelho dele, o evangelho da graça de Deus, isso que o irmão André aqui vos ensina. Amém? Em 70 DC, Yahshua diz: tá vendo esse templo aí? Será derrubado, não ficará pedra sobre pedra. Então, em 70 DC, quando Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu o templo. Sem templo, né, revoga-se a lei. Porque sem templo, sem sacerdote. Sem sacerdote, sem o dízimo. Porque o dízimo era para quem? Para o sacerdote. Se não tem templo, não tem mais trabalho sacerdotal. Se não tem os trabalhos sacerdotal, não tem mais dízimo. Se não tem mais o templo, não tem mais as ordenanças da lei. Amém? Porque se você, sem templo, você quer praticar a ordenança da lei, você se torna um transgressor. Porque muitos dos mandamentos só poderiam ser feitos no templo. Sem templo, não pode ser feito. Se você fizer um ou outro, você está transgredindo a própria lei. Você está se tornando um transgressor. Porque se você deixar de cumprir um só mandamento, anula todos os outros. Como alguns só poderiam ser feitos com o templo erguido, entendeu? Hoje em dia não tem mais tempo. Então vão guardar sábado, vão guardar as festas,
né? Vão continuar aí com batismo. Você é transgressor. Sem templo não pode cumprir muitos dos mandamentos. E se você deixar de cumprir um só e querer fazer os outros, você se torna um transgressor da lei. Amém? Então, sem templo, revoga-se, né, a lei. Mas alguns dos fundamentalistas fariseus não entendem. Não entende o que o irmão André está falando aqui. Por que não entende? Porque ele fica preso na lei de Moisés. Ele fica preso, ele não tem o conhecimento da graça de Deus, então fica preso na lei de Moisés. E 2 Coríntios 3, 15, 16 diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que é ler Moisés? Né? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o que é ler Moisés? O que é ler Moisés? É ler o Velho Testamento e trazer essas coisas para os dias atuais, como muitos pastores fazem hoje. Amém? Todos os pastores fazem hoje, né? Do sistema religioso são todos os pastores que fazem hoje. Traz todas aquelas coisas bíblicas que era daquele tempo para aquele povo, eles traz para os dias atuais para as pessoas hoje, né? Errado. Isso é permanecer em Moisés. Isso é fazer a leitura de Moisés. Isso é manter-se a mente ligada na lei de Moisés. Amém? Então, ler Moisés, né? Quando é lido Moisés, ler Moisés significa ler o Velho Testamento, se manter no Velho Testamento, ficar preso ali no Velho Testamento e não andar para frente. Número 18, 23, está escrito assim: mas os levitas farão o serviço. Isso é um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu estou falando para vocês que eles estão presos ainda em Moisés. Então, quando eu falo do dízimo, que não é mais para cristão, que cristão não tem ordenança para dar o dízimo, eles falam que é invenção minha, que está errado, que não é assim, porque eles estão presos em Moisés. Então, eu vou te dar um exemplo. Número 18, 23. Eles ficam presos em número 18, 23, que é a lei de Moisés. Eles ficam presos ali. E diz ali que os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. Perpétuo. Então, quando eles pegam essa palavra perpétuo, eles dizem: não, o dízimo não acabou, não. A ordenança de dízimo não acabou. Ainda tem que continuar dando dízimo, porque a palavra lá diz que é perpétuo. Porque eles estão lendo Moisés. Eles estão presos no Moisés. Eles não viram ainda que, né, o fim da lei é Cristo. E Cristo já veio. Essas palavras perpétuas seria até que a lei vigorasse. No advento do Mashiach, no advento do Cristo, a lei deixou de ser. E a gente vê isso em Lucas 16, 16, que diz: a lei e os profetas vigoraram. Vigoraram significa permaneceram até Moisés. Desse tempo em diante, depois que a lei deixou de vigorar, depois que os profetas deixaram de vigorar, desse tempo em diante, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então, Cristo veio, se manifestou o Cristo na terra, né? Depois de João Batista, começou a anunciar o evangelho de rei. Anunciar. Não a pregar na plenitude dele, mas anunciar. Porque ele não poderia pregar na plenitude, porque ele ainda estava homem, vivo, físico, e o mandamento só é válido na morte do testador. Pois que ele morreu no madeiro,
3 anos depois, encontrou-se Paulo de Tarso na estrada de Damasco, deu o apóstolo Paulo ali, ensinou para ele o evangelho da graça de Deus, isso que eu estou mostrando para vocês, né? E Paulo começou a pregar a graça de Deus. Amém? Paulo começou a pregar a graça de Deus. E na graça de Deus, hoje a própria Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Morreu o Velho Testamento, morreu o Velho Pacto, morreu o Velho Sacerdócio, e todas as ordenanças, sacrifícios, mandamentos religiosos do Velho Pacto não tem mais valor nenhum hoje. Não existe valor mais legal nenhum para cristão, inclusive o dízimo, o batismo, Santa Ceia, né? Buscar o Senhor no monte e várias outras coisas, né, que eram normas da lei, se anulou das nossas vidas, abençoado. Você que está me vendo a primeira vez aí, eu declaro a mente de Cristo ativando em você a cada dia para que você venha despertar para essa verdade. E eu estou satisfeito, estou maravilhado, porque eu tenho mais de 20 anos nessa caminhada, que é uma caminhada árdua, difícil, mas eu estou vendo esse pastor aqui, por exemplo, já enxergou isso. E daqui a pouquinho, outro, daqui a pouquinho. Todos vão estar aí tendo que se render para a verdade. E tendo aí que parar de mentir, parar de extorquir o povo. Mesmo aquele pastor que é honesto, coitado, mas cobra dízimo porque não tem conhecimento, meu irmão, eu não estou falando contra você. A minha briga aqui não é contra ninguém pessoalmente, mas contra a verdade. Amém? Espero que essa palavra chegue até você e que você desperte pela verdade e continue na sua igreja aí, mas continua trabalhando para buscar a verdade. Uma delas é o dízimo. Amém? Que não deve ser cobrado dízimo nos dias de hoje. Amém? Cobrar o dízimo nos dias de hoje é roubo. Usar a palavra para cobrar o dízimo nos dias de hoje é extorsão. Amém? Então fico por aqui, meu amado. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Pegue suas Bíblias, ouça de novo esse vídeo e acompanhe cada versículo que eu apresentei aqui. Estude. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.